Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 26 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. 6 horas e 6 minutinhos desta madrugada de terça para quarta-feira, sempre naquela expectativa do nascer de um novo dia, o renovar das misericórdias de Deus, e a expectativa de um dia abençoado, maravilhoso, cheio de boas novas, né? Você sabe o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. Eita, glória a Deus, né? Que bênção. Deixa eu ver que dia é hoje. Tem um bichinho aqui, é uma raposa? Ah, olha, hoje é o Dia Internacional do Cachorro. Aí! Quase todo mundo tem um cachorrinho, né? Quem não tem um cachorrinho, teve um cachorrinho. Nossa, eu já tive muitos cachorros. Eu tive um preferido de todos, que foi um dog alemão. Uma dog alemã. Maravilhosa, chamava Esther. Eu tinha um amigo que tinha um canil só de dog alemão. E quando a minha filha nasceu, ele deu um filhotinho, praticamente com a mesma idade da Bruna. E elas cresceram juntas, né? Só que o dog alemão é aquele cavalo, né? Nossa, mas como ela protegia ela. Olha, o cachorro mais amável que eu já tive na vida. Mas infelizmente esses cachorros duram muito pouco, né? A saúde deles é muito frágil. E a gente sofreu bastante com a perda dela. Mas eu tive dezenas de cachorros, dezenas e dezenas. Tive cachorros terríveis. Tive cachorros que davam até medo, meu Deus do céu. Mas tive cachorros super bonzinhos. Hoje não posso, né? Aqui onde eu moro não dá pra ter. Mas eu tenho a minha gatinha que tá ali, ó. Sara, chata. O que ela tem de amada, ela tem de chata. Mas é isso. Então que Deus abençoe todos os cãezinhos. Que Deus abençoe o seu cachorrinho. Deus dê bastante saúde a ele, anos de vida, de companheirismo. Os cachorros são uma lição de fidelidade, né? Eu podia fazer uma pregação inteira aqui só sobre a fidelidade dos cachorrinhos. Mas não é o caso. Já abençoamos os cachorrinhos, já tá bom, né? Bom, eu tô falando com você sempre aqui da Praia Grande, mas também pode ser de qualquer outro lugar, né? Basta eu levar comigo o meu computador e aonde eu estiver eu vou falar com você. Mas continuo aqui, na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. Hoje 19 graus neste momento. Vamos ver como vai ficar. A máxima 22, sol entre nuvens. Vai ser um dia friozinho, gostoso. Não vai ser um dia ruim, não. Não vai chover. E a gente começa depois a ter um aumento de temperatura. Quem quiser vir passar o fim de semana na praia, vai pegar um sábado bem quente, 33 graus. E o domingo, na volta para casa, vai estar 25. Sexta-feira, 28. Ou seja, tá bom para vir para a praia, viu? Para quem quer passear na orla da praia, eu não te aconselho a entrar no mar, né? No mar não, no oceano. Nós não temos mar aqui no Brasil. Tem mar no Brasil? Eu acho que não. Bom, o Brasil é tão grande, né, que deve ter. Mas o que a gente chama de mar, na verdade, é o oceano. Mar é diferente. Mar é... eu não vou ficar falando disso agora também. Mas se você vier pra praia, vai pegar um dia lindo, me avise, né? A gente se encontra para se conhecer. A gente passeia a noite ali, senta nos banquinhos da orla da praia. Uma visão linda. E a gente fala de Jesus, fala das nossas vidas. Mas também não quiser me convidar, só vir, venha, porque vai ser um ótimo final de semana.
para a honra e glória do Senhor. E que seja também não só bonito, mas seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui. Ai, meu pescoço continua muito, muito ruim. Enquanto eu não resolver minha situação, vai ficar assim, né? Vamos lá. Sônia Lima, querida da minha vida, abençoadora. Ah, eu amo você, viu, minha irmã querida? Sempre a primeira a entrar. Que Deus te abençoe. Que Deus te retribua todas as bênçãos que você tem derramado sobre a minha vida, que você tem profetizado. Eu desejo o dobro, o triplo, o quádruplo para você, para sua casa e para toda a sua família, viu? Em nome de Jesus. Bom dia, Mari, querida da minha vida, minha number one. A líder absoluta dessas lives do TikTok. Ninguém nunca vai conseguir alcançar os números da Mari, porque ela está muito à frente de todos os números dela. Foi a primeira, foi a primícia, né? Primeira irmã aqui do TikTok. E é uma bênção a Mari na minha vida. Agora é muito mais do que TikTok, né? Agora eu já tornou família. Obrigado, Mari, por se importar comigo. Você sabe o quanto isso faz diferença na minha vida. Obrigado por se importar. As coisas estão caminhando segundo a promessa de Deus. A gente precisa ser firme para suportar o processo, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Então vamos que vamos. E aí? Se aí tá tudo bem, então 50% do meu lado já está maravilhoso. Glória a Deus. Te amo muito, Mari. Muito, muito, muito. A Márcia dá bom dia a todos do grupo. A Nira, querida. Bom dia. Tudo bem? Descansou? Dormiu bem? Espero que sim. Espero que você tenha tido uma noite sem pesadelos dessa vez. Orei por você. Falei, ó, a próxima vez que ela tiver pesadelo, eu vou entrar nesse sonho. E vou colocar cada um no seu lugar, hein? Bom, dormiu melhor, Ni? Conta aí pra mim. Elvira, meu amor. Ai, que falta que você faz na minha vida. Deus abençoe todos os teus dias, meu amor. Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pela dupla dinâmica, o Heitor e o Theo, lindos, queridos, amados, pela Bia, linda, 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 cada dia mais linda, puxou a tia-avó, pedindo também sempre pela minha vida, muito carinhosa, e pelo nosso ministério, glória a Deus. A missionária Silvia também está aqui, está ficando desbocada, mas está aqui. Glória a Deus, Deus abençoe, te amo. Como foi seu dia? Trabalhou muito ontem. Hoje nós temos às 8 da noite live com a missionária Silvia. Como sempre no final da live eu falo e ela não está, então você que quiser participar da live hoje às 8 horas da noite, no TikTok, clica aqui em cima, clica. Eu tô com dificuldade de falar o R. Clica em cima do nomezinho dela aqui, ó. Adiciona ela. E aí quando ela entrar em live às 8 horas da noite, você faz parte. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Viu? Que aí depois termina a live eu falo, põe aí. Aí ela não tá. A Mari pede oração pelos seus filhos Alawanda, Enzo, Maria Cecília, Yara e Carlos Henrique. Também pela sua cunhada Elis Regina e para o Jefferson. O Jefferson está nas mãos do Senhor. Para essa obra maravilhosa. Também para todas as famílias do Mural. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Paulo, querido. Irmão amado, Deus te abençoe, viu? Te dê um lindo dia, um dia de vitória, de sucesso. Em nome de Jesus, você, sua casa e toda a sua família.
Em nome de Jesus. Pastora Tati, querida, amiga, companheira, conselheira, truta. Minha truta. Como você tá, Tatinha? Tá bem? Te amo muito, viu? Isso é muito, muito importante pra mim. Uma honra ter você aqui. E sempre lembrando, pessoal, que mora no interior do estado de São Paulo, na cidade de Bauru, nós temos o Ministério Getsemane, onde a pastora Tati e a sua família pastoreiam ali, um ministério maravilhoso, co-irmão. Tem todo o meu aval apostólico de que você vai ser muito bem tratado ali, em nome de Jesus. Ela é uma bênção, a pastora Tati é uma bênção. A Mari diz amém, a Nari falou tudo ótimo, obrigado. Ah, que bom, que bom, que bom. Glória a Deus. Tem mais algumas pessoas por aqui, mas nem todos me deram um bom dia. Já estamos em 208 pessoas que passaram, mas nem todos dão um bom dia para o apóstolo. Se fosse a missionária Silvia, todo mundo dava, né? Isso acontece na nossa live de segunda-feira. Estão os dois ali. As pessoas têm a cara de pau de dar boa noite só para ela e me ignorar. Mas não faz mal, eu não vou ignorar vocês, eu vou orar todo dia, porque eu os amo, seus caras de pau. Amém. Nós terminamos a ontem nós terminamos a leitura do livro de Atos. E hoje nós vamos começar a leitura do livro de Romanos. Vamos pela ordem, né? Pela ordem bíblica da Bíblia protestante. Existem várias Bíblias, né? Mas em todas elas, essa ordem, até aqui a ordem é normal. Acho que em todas as Bíblias vão estar iguais. Então, o próximo livro é a carta mais importante de toda a Bíblia. Das cartas do apóstolo Paulo, a carta de Romanos é a carta magma. É a carta fundamental, é onde tudo acontece, né? É o olho do furacão, é Roma. Então essa carta ela é muito, muito decisiva, muito importante. Traz ensinamentos fundamentais para todo servo de Deus. Então vamos começar a leitura. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi e que mediante o Espírito da Santidade foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês. Nas minhas orações, peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês,
que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, da forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato dele se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homem mortal, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desejarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis e sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Glória a Deus. Você vê que a carta ela começa muito forte, né? Tocando em assuntos muito relevantes ali. A gente sabe que Roma era dominado por uma impureza sexual muito terrível, né? Existe até uma história do imperador Calígula, que, para você ter uma ideia, esse filme ele é um filme de história, mas ele não pode ser classificado como um livro de história. É tão forte o que acontecia dentro do Império Romano, quando o imperador Calígula dominava, que esse filme fica nas prateleiras dos filmes tidos como pornográficos, para você ter uma ideia. E não é um filme feito com o intuito de ser pornográfico, de se relatar o que acontecia dentro do Império de Calígula, em Roma. Então, Paulo vai falar muito nessa carta sobre esta situação, porque realmente era muito feio a forma com que eles, aliás, até a própria religião deles, a reunião que eles faziam
Era a reunião de adoração e depois, como se hoje em dia nós pudéssemos comparar com casas de swing, né? Você sabe o que é casa de swing? São esses lugares em que casais vão para trocar casais, uma coisa assim bem horrenda, né? Mas para você ter uma ideia, era assim que era o culto deles. Então era muita perversão sexual, muita impureza sexual. E engraçado, no dia seguinte, todo mundo voltando à vida naturalmente, né? Estranho. Então Paulo bate bastante nessa situação de mulheres tendo relação sexual com mulheres e homens tendo relação sexual com homens, e do castigo, né, que eles estavam vivendo por ter essa vida que desagradava a Deus, de promiscuidade. Eu não quero fazer dessa ministração que você se torne uma pessoa, como a gente fala, que você seja, ai meu Deus do céu, preconceituoso contra os homossexuais. As pessoas, elas têm o direito na vida delas de seguir o caminho que elas bem entendem, né? O que Paulo está dizendo aqui é sobre as pessoas de dentro da igreja. Paulo não prega para fora, Paulo prega para dentro. Prega para aqueles que são do Senhor, abrindo os olhos sobre aquilo que está acontecendo, não permitindo que o de fora entre na igreja, né? Então não deixe criar no seu coração preconceitos. As pessoas têm o direito de fazer da vida delas o que elas bem entendem. Amém? Então não se deixe levar pelo ódio. Ame todas as pessoas. Não é porque ela é diferente de você, ou se ela vive no engano, ou não vive no engano. Respeite. Simplesmente respeite. Desde que isso não te afete, desde que isso seja feito com respeito, A gente sabe quando é uma questão doentia e quando é uma questão de opção, né? Então não queira mal a ninguém. Respeite, ame. E deixe que o Senhor julgue a cada um segundo as suas atitudes. Nada foge. Nada foge dos olhos do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos amar a todos. Talvez para mim seja... chega de falar. Vamos ficar muito extenso. Logo de manhã vamos orar, né? Já são 6:30. Senhor, nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, neste exato momento em que o dia deixa para trás a madrugada, a escuridão da noite, e a nossa misericórdia se renova, a nossa esperança de um dia lindo, a nossa confiança de que o Senhor vai estar à nossa frente, como sempre. Não só à nossa frente, como também atrás, aos lados, ao nosso redor, fazendo por nós coisas que nós nunca saberemos, nos dando livramentos que nós nunca saberemos. Diariamente, são tantas coisas das quais o Senhor nos livra, são tantas coisas que o Senhor nos protege, e nós não temos a mínima ideia. Só nos cabe agradecer, Pai, agradecer por tão grande amor, pela proteção, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos, aqueles aos quais o Senhor ama, e aqueles que amam ao Senhor. Há uma grande diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. A diferença entre o justo e o perverso. Se a minha vida não servir para servir, ela não serve para nada. E eu tento fazer da minha vida, meu Deus, uma servidão ao seu nome. Pregar o teu evangelho, servir ao Senhor. De alguma forma, fazer com que a minha vida seja útil ao Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, eu consagro ao Senhor cada um dos meus irmãos que aqui estão,
aqueles que já estavam, os que estão chegando agora, minha irmã Natália, a Josi, querida, a Marli, que o Senhor vá recebendo a cada um neste momento de oração, que os teus anjos vão se acampando, que o teu Espírito já vai entrando no coração de cada um, Pai, para que essa oração fale ao coração de cada um deles. Meu irmão Paulo Coelho, que o Senhor, assim como fez com Lídia, o apóstolo Paulo pregou a mesma palavra para todas as pessoas, mas a palavra diz que o Espírito deu a Lídia um entendimento superior de tudo aquilo que Paulo falava. Que seja assim nesta oração, que o teu Espírito fale de uma forma poderosa ao nosso coração, que nós possamos, meu Deus, fazer a diferença, em nome de Jesus Cristo. Pai, sabemos que não merecemos, sabemos que somos falhos. A tua palavra diz que não existe um justo sequer na face da terra. Nós não somos justos, somos justificados. Nós não somos filhos, somos adotados. Nós não éramos, passamos a ser em Cristo Jesus. Tudo o que temos e somos dependemos do Senhor. É graças a Cristo e graças ao Senhor, que por amor a nós não poupou nem mesmo o seu Filho, antes o entregou, e juntamente com ele nos deu todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Nesta manhã de quarta-feira nós declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Declaramos que Ele é o Messias, o Filho de Deus, que Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Santo é o Senhor. Declaramos ao Senhor a nossa fidelidade. Declaramos que jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente a Jesus Cristo entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. A nossa fé está em Ti, Senhor. Cumprimos o nosso chamado, o nosso envio apostólico, missionário, de pregar às nações. Esta oração chegará a 40 países. De dizer a todas as pessoas que nos ouvirem que existe um Deus que te ama, que quer enxugar as tuas lágrimas, que quer curar as tuas feridas, quer te dar um recomeço, que quer encher o seu coração de esperança e não quer nada em troca, a não ser o seu amor, a não ser a oportunidade de se apresentar a você. Dê esta oportunidade, o nome dele é Jesus Cristo. Aonde você estiver, passando por um momento de luta, passando por um momento de desespero, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, precisando de alguém, diga o nome dele. Diga Jesus Cristo. Diga, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Eu não tenho dado conta da minha vida. Abre o seu coração, como você abriria com um amigo. Não tenha dúvidas. Ele nos prometeu que jamais lançaria fora qualquer pessoa que o buscasse. E Ele também disse: vinde a mim como estais. Assim, exatamente como você está. Procure o Senhor. Ele vai se apresentar a você de uma forma linda. Eu espero que você não precise de uma religião para que isso aconteça. Para que ensinamentos que não vão te edificar não confundam aquilo que é Cristo e aquilo que é o ensinamento humano. Deus abençoe, filha. Que você tenha a capacidade de buscar a Jesus Cristo na igreja e não na religião. Que o teu encontro seja com o pastor Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Porque infelizmente o homem busca poder, status, negócios. Deus não. Jesus quer somente a sua vida, o seu bem-estar, mudar a tua história, fazer a sua salvação. Santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pai, nesta manhã, prostrado aos teus pés, nós clamamos pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Nós te pedimos, Deus amado, Pai querido, perdoa os nossos pecados,
assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Pai de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos nesta quarta-feira sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal, nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a sua obra de milagres. Olha, Paizinho, olha, eu te peço nesta quarta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Abençoa todos aqueles que estiverem ao seu redor. Livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância e do preconceito. Orando pela vida do meu filho, Pai, pedindo a ele, a Deus, ao Senhor, que dê a ele o desenvolvimento neurológico necessário, que o Senhor trate das comorbidades. Eu oro também por todas as nossas crianças que têm autismo. Coloco diante do Senhor o Tutu, coloco o Rodolfo, o Heitor, o Theo, o Derek. É o ministério que o Senhor nos confiou. Cuidar destas vidas, abençoar, cuidar das famílias, dar assistência. Que o Senhor nos dê força e estratégias, Pai, para que a gente possa ser diferença na vida de todas essas famílias, em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a mãe do meu filho, ao seu pai, ao meu pai. Que o Senhor dê a eles uma quarta-feira abençoada. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filha Bruna. Que o Senhor a leve em paz e em segurança para o trabalho, para a faculdade. Que o Senhor a traga em paz e em segurança de volta para casa. Que o Senhor dê a ela, meu Deus, um dia de honra, um dia de graça entre as pessoas, um dia de reconhecimento. Que o Senhor dê um dia de sucesso, de prosperidade. Que no final do dia o Senhor traga a minha filhinha em paz e em segurança de volta para casa. Em nome de Jesus, Pai. Livra minha filha de todo mal. Devolve a ela, Pai, todo o bem que ela tem feito a mim e ao ministério. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha amada irmã Sônia Lima, a sua casa, a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua visão, que o Senhor toque nos seus olhos, que o Senhor faça uma obra de milagre. Nós cremos no milagre, nós cremos no impossível, nós cremos em um Deus que pode ir além da onde o homem pode fazer. Existem coisas aos homens impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Faz a sua obra.
Pai, eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha irmã Mari, a sua casa e a sua família, os seus pedidos de oração, a sua família, os seus filhos, meu Deus. Diariamente a sua filha tem colocado os seus pedidos, os seus propósitos, dá graça a ela. Abençoa a Márcia, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe, guarde e proteja, livre de todo mal e de saúde, a Silvia, a sua casa e toda a sua família, a minha irmã Nira, a sua casa e toda a sua família, o meu irmão Paulo Coelho, a sua casa e toda a sua família, a pastora Tati, a sua casa e a sua família, a Elvira, a sua casa e toda a sua família, a Josiane, a sua casa e a sua família, minha querida irmã Nath, a sua casa e a sua família, a Marli, a sua casa, a sua família, o Paulo Azevedo, a sua casa e toda a sua família, a Márcia Silva, a sua casa e a sua família, a Josi, a sua casa e a sua família, a Rosemary, a sua casa e a sua família, meu irmão Cosmo Júnior, sua casa e a sua família, meu irmão Agostinho Lomba, a sua casa e a sua família, Cog, a sua casa e a sua família, a Rai, a sua casa e a sua família, minha irmã Joelma também, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor por cada uma das vidas que aqui estão, por aqueles que não se manifestaram, mas estão conosco em oração, Pai, que a tua bênção, que o teu Espírito alcance a cada um. A todos os nossos irmãos que vão fazer esta oração posteriormente nas outras plataformas, que eles recebam a mesma unção, o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma palavra de cura. Nós pedimos ao Senhor também nesta manhã, Pai, visita os nossos corpos, vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa. Pai de amor, eu te peço, vê se há em nós, meu Deus, uma raiz cancerígena, um tumor, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Tira dos nossos corpos a inflamação, a infecção, a dor, Pai. Alivia. Em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor abençoe os medicamentos que os seus filhos têm de uso diário, em todas, meu Deus, as áreas que os seus filhos precisam. Os nossos irmãos que estão em depressão, estão tomando medicamentos que façam o efeito necessário, os remédios para asma, pressão, diabetes, todos os remédios, Pai, que os teus filhos tomam diariamente, que estejam abençoados pelo Senhor, porque a ciência é uma bênção que o Senhor nos deu. A ciência é um presente que o Senhor nos deu, para nos auxiliar, para nos curar, para nos dar alívio. Louvado seja o Senhor por isso. Peço que o Senhor visite os hospitais, os nossos irmãos que estão internados, que o Senhor visite as UTIs, que o Senhor afofe a cama, que o Senhor dê, meu Deus, sabedoria aos médicos, que o Senhor guie a mão do cirurgião, em nome de Jesus. Os nossos irmãos que estão em tratamento, que o Senhor, meu Deus, abençoe os tratamentos, que sejam eficazes, que os seus filhos sejam levados à cura e devolvidos à convivência da família. Clamo ao Senhor nesta quarta-feira por nossa vida profissional, por nossa vida financeira. Sabemos que servimos ao Deus Jeová Jirê, dono de todo o ouro, toda a prata. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é quem nos sustenta diariamente. É o Senhor quem coloca diariamente o pão na nossa mesa e que não seja diferente neste dia. É o Senhor quem nos dá os recursos para que as contas sejam pagas. É o Senhor quem realiza os nossos sonhos de consumo. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus bondoso. Porque antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já a conhecia. O Senhor Jesus, em uma de suas pregações, disse que nós não devemos andar ansiosos, preocupados com coisa alguma, porque temos um bom Pai no céu que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Até os fios da nossa cabeça estão contados. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e vai supri-las diariamente.
Diariamente, Deus suprirá as tuas necessidades. Tudo que você apresentar diante de Deus em oração, das tuas necessidades, Deus te suprirá. Não tenha dúvida disso. Talvez Deus não realize hoje o que você pedir, o que você deseja, mas com certeza hoje, tudo o que você precisa te será dado, porque você tem um Deus que cuida de você, porque você tem um Deus que supre a sua vida, que te sustenta. Em nome de Jesus, creia nisso. O seu Deus é poderoso para tirar você da vergonha, para tirar você do endividamento. Clame a Deus todos os dias, peça ao Senhor que te dê o dom de administrar as suas finanças. Participe aos sábados dos nossos treinamentos profissionais, deixa Deus te ensinar uma nova visão, uma nova forma de crescer, de prosperar. Que você tire da sua cabeça negociatas com Deus, que Deus limpe o teu coração, a sua mente, renove os teus pensamentos, que ninguém consiga colocar no teu coração que dando dinheiro, Deus vai te dar dinheiro, que fazendo sacrifícios, Deus te dará situações. Não, Deus é Deus de graça. Tudo o que você fizer, faça por amor e não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria e não quem dá por obrigação. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus suprir as tuas necessidades. Saia da escravidão. O Senhor te libertou da escravidão e te pediu para que nunca mais você se sujeitasse a um jugo de escravidão. Saia. Saia de todos os lugares que te escravizam. Saia de todos os lugares onde as pessoas têm poder sobre a sua vida. Você tem um pastor, Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que colocaria bons pastores que nos levariam até Ele. Esses bons pastores não se colocam como Deus, mas te ensinam o caminho de Deus. Levam a sua oração até o Senhor. Não há poder nenhum no homem, meu irmão. Somos todos iguais. Maldito é o homem que confia no outro homem. Nós devemos nos amar. Jesus Cristo disse, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Que sejamos reconhecidos pelo amor que nos envolve, não pelo medo, não pela autoridade, não porque um manda no outro, mas porque somos um corpo, que nos amamos e servimos a um Deus vivo. Pai, eu te peço nesta manhã de quarta-feira, que seja um dia abençoado aos nossos professores, que seja um dia abençoado aos nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, da segurança. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo, os nossos irmãos que trabalham com vendas, os nossos corretores, profissionais liberais, autônomos. Que o Senhor abençoe os nossos comerciantes, empresários, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja um dia de prosperidade na área de cada um. Que seja um dia, meu Deus, de sucesso, de honra. Que seja um dia, meu Deus, de crescimento, de suprimento sobrenatural. Que o Senhor coloque a mão e faça os seus filhos brilharem nas suas áreas de trabalho, na sua área de atuação. Honra os teus filhos, Pai. Não permita que a sua igreja seja envergonhada. Sabe, Cosmo, existe na Bíblia uma palavra especialmente dirigida aos vendedores. Que a bênção esteja sobre a vida dos vendedores. Deus há de fazer de você um batedor de metas, dos teus objetivos. Esteja conosco aos sábados. Busque no Senhor um direcionamento profissional que Ele tem nos dado.
Venha nos visitar. Deixa Deus fazer essa obra na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar. Como autoridade máxima. Declaramos que a nossa casa tem um dono. Que a nossa casa não vai ser invadida por demônios, por espíritos. Porque nós não temos uma casa de portão quebrado. A nossa casa é fortaleza. É uma fortaleza rodeada por anjos guerreiros do Senhor. Nenhum mal chegará até a sua tenda. Nenhuma arma forjada do inimigo chegará até a sua vida. O Senhor cuida da sua casa, o Senhor cuida dos seus. O Senhor supre diariamente a sua casa. Tira de dentro do seu lar aquilo que não te pertence. Que o Senhor faça uma obra, faça cessar a gritaria, a confusão, a falta de entendimento, a desconfiança, o ciúme, a violência, o vício. Que o Senhor devolva o coração do marido à esposa. Que o Senhor devolva o coração da esposa ao marido. Que o Senhor dê reverência dos filhos para com os pais. Em nome de Jesus Cristo. Que a nossa casa, meu Deus, pregue o Evangelho, sem que nós tenhamos que abrir a boca. Que sejamos reconhecidos por todos por termos um lar bendito, abençoado, salvo pelo Senhor. A nossa casa é tua. Paizinho, a sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu declaro e profetizo nesta quarta-feira. Eu libero uma palavra que não pode faltar diariamente. Declaro e profetizo uma quarta-feira de paz. Paz que excede o entendimento. Paz para que os teus filhos decidam de forma correta. Paz para que os teus filhos respondam de forma correta. Paz para que os teus filhos, meu Deus, tenham atitudes que não os envergonhem no futuro. Paz que faça com que os teus filhos tenham gentileza, educação. Paz que faça com que os teus filhos não paguem o mal com o mal, e muito menos sejam espelhos das pessoas que passarem neste dia diante deles. Que os teus filhos não devolvam na mesma moeda a falta de educação, a falta de gentileza. Nós damos aquilo que temos, Pai. Cada um dá aquilo que tem. Algumas pessoas simplesmente não têm para entregar. E nós não podemos nos fazer igual. Somos imagem e semelhança de Cristo. Pagamos o mal com o bem. Sejamos educados e gentis com todos. Com todos. O nosso amor é para todas as pessoas. Para que tenhamos a oportunidade de pregar a Jesus Cristo. Nos dá, meu Deus, neste dia, esta paz. Que nada nem ninguém tire de nós essa paz. Que nenhum enviado do inferno, que nenhuma má notícia, que nenhum falso irmão, que ninguém, Pai, consiga tirar de nós esta paz. Que seja uma quarta-feira marcada pela paz. Em nome de Jesus. Que seja uma quarta-feira de bons negócios. Que seja uma quarta-feira de boas vendas. Que seja uma quarta-feira, Pai, eu declaro e profetizo, de contratos assinados. Profetizo uma quarta-feira, meu Deus, em que os seus filhos viverão o melhor desta terra. Profetizo o alívio da dor. Profetizo a liberação da cura. Profetizo a liberação da notícia que os teus filhos estão esperando, aguardando com ansiedade. Profetizo, meu Deus, que problemas na justiça, papéis que estão parados em fóruns, que o Senhor está com a sua mão, agindo, para que tudo no momento certo aconteça. Eu declaro e profetizo, Pai, que os teus filhos terão um dia de riso, que os teus filhos terão, a despeito de tudo aquilo que está na mente deles, de toda a preocupação, do cenário que eles criaram. Eu declaro que não são os teus pensamentos, meu irmão, que valem.
mas os pensamentos de Deus a teu respeito, que são pensamentos de vida, para te dar um caminho e um fim de prosperidade que você não conhece. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Creia, Deus está transformando todas as coisas no oculto. Você não pode ver, talvez você enxergue a sua vida e você esteja dizendo: meu Deus, está tudo parado. Nada tem mudado, eu tenho orado e nada tem mudado. Eu tenho certeza que as mudanças da sua vida não dependem só de você. Eu tenho certeza que tudo o que você precisa de mudar na sua vida, há necessidade de que outras pessoas mudem também. Este é o momento em que Deus está trabalhando nestas vidas. Por isso, às vezes, parece que demora, porque não depende só de você. Às vezes depende de todo um sistema. Às vezes depende de uma pessoa. E essa pessoa tem um coração endurecido, que Deus precisa fazer uma obra e Deus está fazendo. Você precisa saber nesta manhã de quarta-feira, nenhum dos teus problemas estão esquecidos por Deus. Não dormita nem toscaneje o guarda de Israel. Deus está fazendo uma linda obra, e em breve estará completa. E você testemunhará a grande vitória que Deus deu na sua vida. Deus não permitirá que ninguém se perca. Deus não permitirá que você perca nada do que você tem. Deus guardará o seu lar, os seus bens, os seus filhos, os seus amados. É promessa de Deus para a nossa vida. Recebe essa palavra. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que Deus te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia e dos dardos inflamados do maligno. Nenhuma má notícia abalará o seu dia hoje. Nenhum enviado do inferno abalará o seu dia hoje. O teu emocional, a tua fé. Pelo contrário, você terá muitos motivos para glorificar o nome do seu Deus. Muitas pessoas que estão trabalhando arduamente para a sua tristeza. Muitas pessoas que têm planejado minuciosamente situações para que você tropece, caia, sofra, se envergonharão, porque elas não têm ideia do tamanho do Deus que te protege. Então somente aguarde. Ponha paz no seu coração e espere, porque você verá. Você verá a derrota de todos aqueles que planejaram contra a sua vida, que falaram nas tuas costas. Você não ouviu, mas Deus ouviu. Você não estava lá, mas Deus estava. Você vai viver grandes livramentos de Deus. Aliás, meu irmão, você tem vivido grandes livramentos de Deus. Recebe essa palavra na sua vida. Deus é por você. Se Deus é por você, quem será contra? O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é um Deus fiel. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Confia no Senhor e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Que gostoso, não é? Que bênção a gente começar o dia e saber, está na mão de Deus.
Ai, tudo que aconteceu hoje é permissão de Deus. E se é permissão de Deus, é bênção. A gente já se alegra, já se acalma, né? Já manda a ansiedade para longe. A depressão, ela já dá uma tremida e fala, opa, esse não é lugar para mim. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por você ser esse guerreiro de oração junto comigo. Ministério AJZ. A gente tem tido muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor. Vamos ver muitos outros. Em breve eu vou ler o seu testemunho. Em nome de Jesus. Eu queria... Nath, eu precisava de um favor seu, se você ainda estiver aí. O nome da criança lá de 7 anos, eu perdi, fia. Você pode colocar para mim de novo? Eu fui anotar, só que aí eu já tinha fechado. Se você puder colocar. Eu quero pedir a vocês nesse dia, Samira, amém. Se durante esse dia você se lembrar da minha vida, peça aí para que Deus me abençoe. Diga, Senhor, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias, tem se dedicado em levar a minha vida diante do Senhor. Abençoa a minha casa, a minha família, a minha saúde, principalmente. Amém? Tudo que eu preciso de você. Eu quero que você saiba que a sua vitória é a minha vitória, a sua conquista é a minha conquista, a sua prosperidade é a minha prosperidade e a sua felicidade é a minha felicidade. Não se esqueça, hoje, às 8 horas da noite, nós temos uma linda live com a minha filha querida, missionária Silvia, aqui no TikTok. Se ela tiver, ela vai dar um oi. Você só clica no nome dela, se inscreve no perfil dela e às 8 horas da noite nós estaremos todos juntos. Ela colocou um oizinho aqui, clica no nome dela, adiciona e 8 horas nós estaremos juntos na live dela. É sensacional. Eu sou fã dela, né? Sou apaixonado, sou emocionado. Eu não perco. Então, se você quiser estar comigo lá, às 8 horas da noite, hoje, no TikTok. Eu preciso da arte nova para pôr aqui, porque eu tô com a arte das 8h30 só. Mas amém. Um lindo dia, tá, meus irmãos? A gente se vê. Fiquem todos com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui.